Tá, obrigada. Fechei. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Assistência de enfermagem perioperatória, né? Esse termo... fecha a porta. Só relembrando que vocês já viram, né, algumas coisas nessa disciplina. O termo perioperatório é empregado para descrever todo o período da cirurgia, incluindo antes e após a cirurgia em si. Esse período ele é dividido em 3 fases, tá? Que nós classificamos como pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, que eu já expliquei para vocês. O pré-operatório vai ser aquele período que antecede o procedimento cirúrgico, tá? O transoperatório é aquele período em que está acontecendo a cirurgia propriamente dita. E o pós-operatório é logo após o término da cirurgia, tá? Aqui, eles podem ser classificados em pré-operatório imediato e transoperatório. O pré-operatório imediato... Vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo um chiado no fundo. Eu estou ouvindo a senhora, professora. Ok. O pré-operatório imediato, ele começa no momento da indicação da operação e termina 24 horas antes do seu início. Geralmente, nesse período, o paciente ele ainda não se encontra internado, tá? Então, esse período ele acontece antes do paciente dar entrada no hospital, tá? Isso nós classificamos de pré-operatório imediato. Já o imediato é a véspera da cirurgia, até o momento em que ele vai ser recebido no centro cirúrgico. Ou seja, no período imediato, ele já vai passar por todo aquele processo de preparação de enfermagem, de orientação, de observação, para poder realizar o procedimento cirúrgico, e aí sim dá entrada no centro cirúrgico, tá? E o transoperatório é o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento em que ele é encaminhado para a sala pós-anestésica, tá? Mas isso daí a gente vai ver depois também com calma. O intraoperatório, ele dá um início até o final da anestesia, no momento da realização da anestesia, tá? Até o final. A recuperação pós-anestésica, do momento da alta do paciente da sala de operação até a sua alta da sala de recuperação pós-anestésicas. E o pós-operatório imediato é da alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica até as primeiras 24 horas pós-operatórias, ok? Isso aqui é só para a gente ter a nível de conhecimento, tá? Quando nós falamos de consentimento cirúrgico, ele vai ser realizado antes da cirurgia, o paciente ele deve assinar um formulário de consentimento cirúrgico ou permissão para a realização da cirurgia. Quando assinado esse formulário, indica que o paciente permite a realização do procedimento e compreende os seus riscos e benefícios, explicados pelo cirurgião. Se o paciente não compreender as explicações, o enfermeiro notifica ao cirurgião antes que o paciente assine o formulário de consentimento. Esse documento, gente, ele vem ser justamente para nos respaldar. Não somente o enfermeiro, mas toda a equipe que está fazendo parte desse processo. A gente sabe que existem procedimentos cirúrgicos que eles devem acontecer de forma emergencial, né, de forma urgente,
tipo, um paciente sofreu um acidente de trânsito e teve uma ferida aberta, precisa fazer a reparação no centro cirúrgico, às vezes o paciente está inconsciente também, então ele não tem noção do que está acontecendo naquele momento, não tem ninguém para responder por ele, então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso envolve muita questão também da religiosidade, algumas pessoas não aceitam tipos de medicamentos ou tipos de tratamento, então a gente tem a transfusão sanguínea também, então a gente tem que ter cuidado. Não podemos fazer nenhum procedimento sem autorização do nosso paciente. Geralmente, quando a gente prepara esse paciente para a realização da cirurgia, vem durante um longo período, aí semanas, fazendo os exames de risco operatório, para ver se está tudo ok, com os exames de cardiológicos, né, para ver se não tem nenhuma alteração na pressão. E esse documento, ele é justamente preenchido antes do procedimento cirúrgico, para que realmente tenha toda a segurança para a gente poder realizar essa cirurgia. Tá? Se o paciente for um menor, quem vai responder são os pais, os responsáveis, né? Se o paciente está inconsciente, então tem que ter alguém da família dele que possa assinar e se responsabilizar por esse paciente, tá? Mas a gente não realiza sem o consentimento. Os pacientes devem assinar um formulário de consentimento para qualquer procedimento invasivo que exija anestesia e comporte o risco de complicações. Os pacientes devem assinar o formulário de consentimento antes que lhes seja administrado qualquer tipo de sedativo pré-operatório. Antes de tudo isso, né, a gente sabe que às vezes a gente pode, como eu falei para vocês, existem situações que o paciente ele pode ser sedado, né, com algum medicamento para que ele fique um pouco mais tranquilo, mais calmo, antes até mesmo do procedimento anestésico. Então, se o paciente não assinou esse documento, a gente não inicia a cirurgia, a não ser que seja uma cirurgia de emergência e que tenha alguém ao lado dele que vá assinar essa documentação respaldando a nossa equipe, tá? Isso é muito importante. As cirurgias, geralmente, elas acontecem, né, elas são diferenciadas, nós vamos estudar os tipos de cirurgia, eu acho que vocês já até viram, alguns comentaram comigo, que já tinham iniciado os tipos de cirurgia, então toda cirurgia, quando ela ocorre, elas são específicas, né, então o paciente, ele vai ser posicionado de acordo com a necessidade do procedimento, tá? Então, nós vamos ver agora algumas posições que o paciente ele pode ficar no momento da cirurgia. O posicionamento cirúrgico é uma arte, uma ciência e também um fator-chave no desempenho do procedimento seguro e eficiente, por meio da aplicação de conhecimentos relacionados à anatomia, fisiologia e patologia. Tá? Isso influencia muito na realização do procedimento cirúrgico, uma melhor posição, tem uma melhor visualização do campo, tem um melhor desenvolvimento em tudo que circula a própria cirurgia, tá? Então, isso vai depender do tipo de cirurgia que esse paciente vai realizar. Os objetivos: oferecer exposição e acesso ótimo para o local operatório, né? Sempre posicionar o paciente de forma adequada, de forma segura. Eu não sei se você já tiver oportunidade de assistir um procedimento cirúrgico, mas geralmente o paciente ele é colocado na cama e algumas camas cirúrgicas nós temos que conter esse paciente para que não haja uma queda, para que ele não haja movimentos bruscos, né? E colocá-lo na posição correta. Manter alinhado o corpo e as funções circulatórias e respiratórias do paciente, isso também facilita. Proporcionar acesso para administração de soluções endovenosas, drogas e agentes anestésicos, tudo isso a gente tem que observar. Se você colocar o paciente em uma posição diferenciada, onde você está observando que aquilo vai te comprometer no momento da cirurgia, de repente você não está
tendo a visualização que realmente você precisa naquele momento. Então, você tem que procurar uma melhor posição para o seu paciente. Geralmente, isso já fica automático, né? Quando a gente sabe qual a cirurgia que vai acontecer, a gente já sabe qual é a posição que vai colocar o paciente. Mas isso também depende muito da determinação médica, tá? Não comprometer as estruturas vasculares e a integridade da pele, trazer o máximo de conforto para o paciente, tá? Então, a posição do paciente, ela é de fundamental importância para a realização do procedimento cirúrgico. É importante atentar à temperatura da sala, se fria, oferece cobertor aquecido. Sempre esse material vai ser utilizado de lá de dentro do próprio centro cirúrgico, tá? Geralmente as salas são muito frias, muito geladas, e se o paciente precisar ficar despido, vai depender da situação também. O que é colocado no paciente são os campos operatórios, né? Por isso que às vezes o paciente tem aquele certo tremor depois que termina o procedimento cirúrgico, é devido à reação da própria anestesia e do próprio frio, que ele fica por muito tempo. Não deve haver contato direto do paciente com as paredes metálicas da mesa. A gente observa que geralmente as mesas elas não são mais metálicas, né? Antigamente a gente via umas mesas metálicas, mas sempre tinha que ter uma proteção entre o corpo do paciente e a própria mesa metálica. Hoje a gente já vê as mesas com almofadas, com aquela cobertura de proteção, né? A gente já não coloca o paciente literalmente direto na mesa. Quando da utilização de posicionadores, manter a atenção com os olhos, orelhas e nariz. Sempre observar se a posição, principalmente se o paciente ficar em decúbito dorsal, né, observar se você está visualizando o nariz dele, se você está visualizando os ouvidos, os olhos, e às vezes a gente observa qualquer sinal de cianose, qualquer sinal de hemorragias, tá? Sempre observar. Às vezes a gente posiciona o paciente também e lateraliza os braços do paciente, que às vezes eles ficam contidos numa braçadeira que fica acoplada na cama. Então, a gente tem que observar também se essa braçadeira ela não está muito apertada, se não está mexendo muito na circulação do paciente, se o paciente não está muito incomodado, se não está machucando, tá? Uso de conchis são os protetores, né? A mesa de operação, elas são essencialmente desempenhadas para atender às emergências peculiares e altamente especializadas da terapia cirúrgica, como já expliquei para vocês. O equipamento, os equipamentos acessórios como tribo, suporte de perna, suporte de braço, suporte do pé, são desenhados para estabilizar o paciente na posição desejada e oferecer flexibilidade no posicionamento. Geralmente essas mesas cirúrgicas atuais, né, as mesas mais atualizadas, elas são todas flexíveis, né? Então não precisa você mais estar mexendo o paciente na posição no momento da cirurgia. A maioria delas já são flexíveis, né? Tem umas que são automáticas, então fica mais fácil de trabalhar com esse paciente, sem ter que mexê-lo, né? Mudança de posição, ela deve ser realizada com muita atenção e com toda a equipe trabalhando, né? Sempre com o paciente alinhado, sempre no momento exato, para que a gente não traga, de alguma forma, prejuízo para esse momento cirúrgico do paciente, tá? Às vezes, só o fato de você mudar o paciente de posição altera a pressão, pode haver uma hemorragia, pode haver um sangramento, então tudo isso tem que ser sincronizado e da melhor forma possível para a gente, pela integridade do paciente, tá? O posicionamento ele está relacionado às mesas cirúrgicas, né? Existem vários modelos de mesas cirúrgicas,
vários tipos. Algumas ainda são retas, outras são flexíveis, outras são eletrônicas, então a gente vai encontrar várias, e isso vai contribuir muito ou não para a realização do nosso procedimento, né? A gente sabe que a nossa realidade ela é diferenciada, nem todos os hospitais têm esse suporte de instrumentais, de mesas de qualidade, né? Eu já fiz parto de paciente em mesa toda quebrada, em mesa enferrujada, mas era aquilo que a gente tinha para oferecer para aquele paciente naquele momento. Então, a nossa realidade é um pouco diferente, mas nos grandes centros a gente encontra já materiais super modernos, né, que ajudam muito no nosso trabalho. Isso vai depender também do treinamento da equipe de enfermagem. Como eu disse para vocês, quando a equipe de centro cirúrgico, eles são todas as equipes dentro dos setores do hospital, eles são treinados. Então, o nosso trabalho, ele começa a ficar assim, natural. Né? É tão natural que você já vai saber quais instrumentos utilizar em cada cirurgia, você já vai saber qual o tipo de posicionamento utilizar para aquele paciente, para o tipo de cirurgia, então vai ficando uma coisa assim, naturalmente, vai ficar no automático, você já vai realizar automaticamente. Isso é prática, né? Conhecimento, a interação da equipe, a segurança da equipe também. Então, uma equipe treinada é muito melhor e muito mais fácil de você fazer com que realmente aconteça o procedimento mais adequado, mais seguro para o teu paciente, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas de primeiros socorros, a gente aprende, né, no momento de emergência, como é que carrega o paciente, como é que posiciona o paciente, então não é de qualquer forma. Então, tudo isso, esse treinamento da equipe, ele é muito fundamental, muito importante, ele é fundamental nessas horas. Qualquer movimento brusco, a gente pode lesionar o paciente, pode machucar, pode causar um sangramento. A parceria com a equipe médica. A gente sabe que existem vários problemas entre a questão da hierarquia, né, médico, enfermeiro, enfermeiro com técnico, técnico auxiliar. Então, essa interação, a gente só vai adquirir essa parceria no decorrer da nossa profissão, no decorrer do nosso dia a dia. Então, a gente tem que tentar manter um mínimo de profissionalismo nessa equipe. Ah, mas eu não me identifico com fulano, com ciclano, mas a gente tem que deixar essas coisas de lado e tentar fazer da melhor forma possível o nosso trabalho para que a equipe trabalhe de forma conjunta, igualitária, para melhor funcionamento de todo o processo. Tá? Então, a parceria com a equipe ela é de fundamental importância. Professora, está aparecendo slide? Não está aparecendo, não. Vocês estão vendo o slide, gente? Eu estou vendo, professora. Eu estou vendo. Todos estão vendo o slide? Só você, Bruna? Benedita? Quem mais está vendo o slide? Eu estou vendo, perfeito. Eu estou vendo. William, acho que é teu celular, William. Acho que é mesmo. Vou ver aqui. Verifica novamente. Aqui tá normal também. Tô vendo vocês. Só tá um pouco chiado o áudio hoje. Recursos de proteção. Esses recursos de proteção vêm ser tudo aquilo que é anexado nas mesas, né? Nas mesas cirúrgicas. Colchonetes, braçadeiras, travesseiros, perneiras. Tudo isso a gente tem que saber utilizar para justamente posicionar esse nosso paciente. E geralmente esses materiais eles são móveis, né? Eles podem ser retirados da própria mesa e se forem utilizados, se for necessário, eles são anexados, tá? Então a gente só vai anexar a mesa cirúrgica se realmente for necessário você utilizar, tá? Geralmente eles não são tirados, eles ficam ali, só são retirados se estiver atrapalhando. Olha, isso está me atrapalhando, estou conseguindo me movimentar, não vai ter necessidade dele ficar aqui, então vamos retirar. Aí pode ser retirado, tá? Mas para uma emergência geralmente fica tudo perto. Os fixadores de braços e pernas, né?
colchão piramidal. Aqui, esse colchão piramidal é um colchão pequeno que em forma tipo de uma pirâmide, que serve para você posicionar o paciente de uma forma mais adequada para cada necessidade de cirurgia. Aquele colchão casca de ovo é aquele que a gente vê comum nos hospitais, isso também vai depender da situação, tá? Protetores calcâneo, protetores de crânio faciais, dependendo do tipo de cirurgia e se puder ser utilizado naquele momento também. A gente sabe que nem todo material ele pode ser utilizado para qualquer tipo de cirurgia. Isso vai variar de uma para outra, tá? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Até agora não, professora. Não? Ok. As posições cirúrgicas, tá? São várias as posições cirúrgicas, a gente colocou aqui as principais, tá? Essas posições, elas vão variar de acordo com a necessidade de cada cirurgia, e isso, como eu já disse para vocês, quem vai determinar vai ser a própria equipe ou o próprio médico cirurgião, e às vezes elas podem sofrer também modificações, adaptações, de acordo com a necessidade, tá? Modificações que eu digo é quando, exemplo, essa daqui é a posição indicada para a indução anestésica geral ou acesso às cavidades maiores do corpo. Ele está numa posição dorsal, né, o paciente, mas elas podem ser modificadas se, por exemplo, o médico quiser elevar mais os pés ou quiser lateralizar um pouco o corpo, então elas podem ser um pouco modificadas dependendo da necessidade de cada cirurgia, tá? Nessa posição, o paciente, que é chamada de supina, tá? Ou decúbito dorsal, o paciente, ele fica deitado sobre o dorso, braços em posição anatômicas e pernas levemente afastadas. As palmas das mãos voltadas para o corpo. Ele fica deitado de forma alinhada, tá? A posição da cabeça deve manter as vértebras cervicais, torácicas e lombares numa linha reta, os quadris paralelos, as pernas ficam paralelas e descruzadas para prevenir trauma dos nervos perioneal, tibial, atrito e comprometimento circulatório, tá? Essa aqui é a posição decúbito dorsal. Quando a gente faz o nosso processo de evolução, geralmente quando a gente chega nas unidades de enfermagem, fazer a avaliação do nosso paciente, quando a gente dá a entrada na enfermagem, a gente sempre observa o paciente, ele está nessa posição. Então, a gente sempre coloca paciente em decúbito dorsal, calmo no leito, ou dormindo, descansando, tá? Esse é um dos termos que a gente mais utiliza na nossa evolução de enfermagem, para identificar qual é a posição que o paciente está naquele momento. A prona ou decúbito ventral, indicada para cirurgias da região dorsal, lombar, sacrocoxígea e occipital. Observação: necessidades de expansão pulmonar, liberação das mamas no sexo feminino, uso de conchis de travesseiros, cabeça lateralizada e braços no suporte. Observem aqui que o braço dela parece que está um pouco fora da cama, né? Mas é porque ele está com uma proteção, ele está com um suporte de braços. Tá? Justamente aqui, ó. Às vezes essa conexão, às vezes ela tem também uma certa a utilização de umas braçadeiras de segurança, que é justamente para você não deixar esse paciente, o braço ficar escorregando, caindo, às vezes o paciente está sedado, tá? Então a gente pode colocar essas fitas de proteção, tá? Essa é a posição prona ou decúbito ventral, tá? Vocês estão visualizando a apostila? Sim.
Conseguiu, William? Ainda não tá aparecendo isso aqui uma dessa não. Já liguei o celular. Sinceramente, eu não tô sabendo o que é. Poxa. Mas é porque ela tá em slide também, né? Ah, isso muda? Será para o celular do celular? Não sei, eu acredito que sim, gente. Eu não sei te informar. Mas eu acho que. Não sei. Porque aqui tá normal pra mim. Ah, eu já falei da posição de. Oi? Não, o que você ia falar? Mas depois tá na apostila de vocês isso, tá? Ah, tá bom, tá ok. Tá? A posição de Sims. A posição de Sims eu já falei? Pra mim? Não, eu não cheguei Não, no. né? Não, né? Eu Não, parei não. decúbito ventral, né? Não. Uhum. Tá. Vamos lá. Posição de Sims ou decúbito lateral. Indicada para toracotomias e cirurgias renais. Nessa posição, o paciente fica deitado sobre um dos lados para obter um equilíbrio pela flexão da perna inferiormente colocada à extensão da superior, fixando transversalmente pelo quadril a mesa operatória. Olha aqui, tá? Ele fica meio lateralizado, pode ser colocado travesseiros aqui, tá? E a perna fica meio lateralizada. O paciente fica deitado sobre o lado não afetado, oferecendo acesso à parte superior do tórax na região dos rins, na secção superior do ureter. O posicionamento das extremidades e do tronco facilita a exposição desejada. Geralmente essa posição ela pode ser utilizada para passagem de lavagem, tá? Quando nós precisamos fazer alguma lavagem intestinal no paciente, nós colocamos ele nessa posição. Só que a diferença é que a gente tem que colocar os protetores abaixo, né? Caso ele venha evacuar para não sujar a cama, tá? Mas geralmente é essa posição que a gente utiliza. Essa é a posição de Sims ou decúbito lateral. A posição de Trendelenburg. Essa posição, ela oferece melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou cirurgia laparoscópica no abdômen inferior da pelve, tá? Nessa posição, o paciente fica em posição dorsal, com a elevação da pelve e os membros inferiores, por inclinação da mesa cirúrgica, a cabeça fica mais baixa que os pés, ó. Essa posição, às vezes, ela é muito utilizada também para a questão de emergência, né? Mas tem que ter cuidado. Pode ser utilizada também para melhorar a circulação do córtex cerebral e o gânglio basal quando a pressão arterial cai repentinamente e aumenta o fluxo sanguíneo arterial para o crânio. Olha aí, eu acabei de falar para vocês. Às vezes o paciente acontece alguma intercorrência e a gente precisa regularizar de alguma forma essa pressão arterial de forma imediata, então a gente utiliza essa posição justamente para melhorar o processo de circulação desse paciente, tá? Eu já vi muita gente improvisar essa posição de Trendelenburg, porque nem todos os hospitais têm essas camas que possibilitam essa posição com rapidez, né? Às vezes a gente tem que improvisar, coloca alguma coisa aqui abaixo dos membros inferiores dele, de certa cama, tenta descer mais a cabeça. Às vezes, no desespero, a gente tem que improvisar. Essa é a posição de Trendelenburg, ok? Proclive ou Trendelenburg reverso. Observem que ela é semelhante a essa outra posição, só que ela é no sentido contrário, né? Então, ela pode ser chamada de proclive ou Trendelenburg reverso, porque a Trendelenburg ela é aqui também, ó.
Nesse caso, ela põe a cabeça do paciente para baixo, e no caso do reverso, ela eleva a cabeça do paciente e põe os membros inferiores mais abaixo. Tá? Essa posição ela é usada frequentemente para oferecer acesso à cabeça e pescoço para facilitar que a força da gravidade desloque as vísceras para diante do diafragma e na direção dos pés. Indicada para manter as alças intestinais na parte inferior do abdômen e reduzir a pressão sanguínea, tá? Observem que a cabeça está para cima e os pés estão mais abaixo. Nessa posição, o paciente está em decúbito dorsal, com a elevação da cabeça e o tórax e abaixamento dos membros inferiores. Quando a modificação desta posição é usada para a cirurgia da tireoide, o pescoço pode ser hiperestendido para elevação dos membros do paciente, né? Mas ela pode ser utilizada para vários outros tipos de cirurgia também, dependendo da necessidade ou da situação do momento, tá? A posição ginecológica ou litotômica, essa posição ela é indicada para exames urinários, endoscópicos, cirurgias ginecológicas, ginecológicas por via baixa, anorretais, tá? Essa posição é derivada do decúbito dorsal, na qual se elevam os membros inferiores, tá? Aqui, que ficam elevados, os membros internos também, que ficam elevados em suportes especiais denominados perneiras e fixados com correias. Essas perneiras são esses anexos que nós temos nessas mesas cirúrgicas, justamente para facilitar o posicionamento do paciente de acordo com cada cirurgia. Nesse caso, esses anexos eles são utilizados para fazer a elevação dos membros do paciente e a abertura também dessas pernas no caso de cirurgias vaginais, anais, tá? Então, essa é a posição ginecológica litotômica. Observem que essa posição ginecológica ela é um pouco diferenciada daquela posição em que a mulher realiza o parto e aquela posição também que a mulher realiza o preventivo. Geralmente, quando essa posição ginecológica é utilizada para fazer a realização do parto e da coleta do preventivo, os pés eles ficam no outro suporte, onde o pé fica um pouco mais abaixo, né? Que é justamente para a gente ter mais segurança e a mulher ter mais apoio para a realização do feto. Então, ela é um pouco diferente, tá? Os pés ficam mais elevados, tá? Essa é a posição de Fowler. Existe uma posição de Fowler que ela é um pouco diferenciada. Essa daqui é um pouco diferenciada porque a posição de Fowler mesmo, eu acho que eu esqueci de colocar, mas eu vou providenciar depois. O paciente ele fica um pouco mais deitado, tá? Essa posição de Fowler modificada, esse paciente ele fica quase que sentado, né? Mas não totalmente. Ela é indicada para neurocirurgias, mamoplastias, abdominoplastias, tá? Para essa região aqui, tá? Essa é a posição sentada, propriamente dita, no ângulo de 90 graus. Flexiona-se a parte dos membros inferiores, tá? Para prevenção de quedas. Essa sigla MMII são membros inferiores. Quando ela vem MMSS, são membros superiores. Essa classificação é importante que a gente aprenda, porque na nossa evolução a gente utiliza muito, tá? Nós utilizamos muito, justamente para a gente não ter que escrever membros inferiores, membros superiores. Então, você coloca só essa classificação MMI ou MMSS, que ajuda muito no processo de evolução de enfermagem.
Quando o aumento do peso do paciente, ocorre o aumento do peso da paciente no dorso do corpo, o repouso do dorso é elevado, os joelhos são flexionados e o suporte de pé é mantido no lugar, tá? Ele fica quase que sentado, né? Observe que ele também ainda tem um travesseiro aqui para justamente facilitar o posicionamento da mão. Essas posições a gente tem que tentar deixar o paciente o mais confortável possível. Se você está observando que a mão dele tá forçando muito, que está machucando o calcanhar, que está machucando o cotovelo, que a cabeça dele não está muito legal, você está vendo que o paciente ele não está confortável naquela posição, então você tem que tentar reajustá-la para o paciente ficar confortável. Aqui o paciente está com um travesseiro, né, aqui na cabeça, e um travesseiro aqui abaixo das mãos. Isso é justamente para que ele fique mais confortável, tá? Você pode usar esses acessórios desde que eles não venham comprometer o posicionamento cirúrgico, tá? Porque às vezes a gente pode colocar algo para elevar a cabeça do paciente, ele pode ficar mais elevado do que realmente for necessário. Então, isso vai variar muito, tá? De cirurgia para cirurgia. A posição de Kranske ou a posição de canivete. Essa posição, ela deriva da ventral, na qual os membros inferiores, tórax, e os membros superiores são abaixados de forma que o corpo fique fletido sobre a mesa, mantendo-se a região a ser operada em plano mais elevado, utilizada para cirurgias da região proctológica e coluna lombar. Olha, observem que o tórax e a cabeça do paciente, ela fica um pouco mais abaixo e a parte aqui dessa região, ela fica mais elevada e os membros também inferiores ficam um pouco mais abaixo. Isso vai depender muito da necessidade. Para a cirurgia proctológica, que são as cirurgias de próstata, né, às vezes tem uma posição um pouco diferenciada quando a perna ela fica um pouco mais inclinada para dentro, tá? Mas isso vai variar dependendo do médico e do que ele realmente se sentir melhor em realizar. Às vezes a gente quebra um pouco o protocolo, porque existem médicos que se adaptam de acordo com o que ele acha mais acessível para ele e para o paciente. Então, essas posições, elas são padrões, mas elas podem ser modificadas de acordo com a necessidade de cada procedimento cirúrgico, com a orientação do médico ou da equipe de cirurgia. Alguma dúvida? Não? Dúvida, gente? Por mim tá tranquilo, professora. Ok. Eu vou colocar um vídeo para vocês, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. Eu vou chamar o meu ajudante.
aqui do canal, dando continuidade ao assunto de centro cirúrgico, bloco cirúrgico. Hoje na aula vamos estudar um pouco sobre a estrutura do centro cirúrgico. Antes de começar, vocês estão me ouvindo? Quais instrumentos, como Estão é ouvindo o vídeo? um centro cirúrgico? Estão assistindo o vídeo? Entender um pouquinho das áreas pertencentes a ele, tá bom? Então, Vocês estão me centro cirúrgico, ouvindo? ele é dividido em algumas áreas. Sim, A primeira professora. delas O vídeo tá aparecendo para vocês? são áreas Tá não aparecendo, tá dando pra ver. cirúrgico, né? Ok. É algo Ok. assim que nem é todo mundo que pode ter acesso, né? Então, não restrita voltar um são as conhecer quais instrumentos, como é que é composto um centro cirúrgico, precisamos entender um pouquinho das áreas pertencentes a ele, tá bom? Então, o centro cirúrgico ele é dividido em algumas áreas. A primeira delas são as não restritas. O que são áreas não restritas do centro cirúrgico, né? Tudo que é restrita é algo assim que nem é todo mundo que pode ter acesso, né? Muito Então, alto. não restrita são as áreas que possuem circulação livre, bom. né, de pessoas, não exigindo assim todo aquele cuidado, todo aquele, né, aquela preocupação, tá? E também não necessita de uniforme privativo. Tá. Um exemplo de áreas que pertencem ao aqui. centro cirúrgico que não são restritas são os elevadores, corredores externos que levam até o centro cirúrgico, os vestiários e o local de transferência de macas, certo? As áreas semi-restritas, elas já têm um certo cuidado, né? Elas permitem a circulação de pessoas, de equipamentos, assim, não interferindo na asepsia ali do local, mas é necessário andar ali com roupa privativa e calçados adequados, né? Com o uso de propés, que é aquele que protege. Mais para frente aqui vou mostrar como é que ele é, tá bom? Então, as áreas semi-restritas já, como por exemplo, são a secretaria do centro cirúrgico, a copa, as salas de conforto do médico e a sala onde guarda os equipamentos, tá? Não é necessário ficar colocando avental, máscara, né? Mas aqui precisa da roupa privativa, né? E os propés e tomar os cuidados adequados aí, Tá, bom. certo? A área restrita, ela já tem um limite, né, definido de quem entra, quem sai, não evitar aglomeração, justamente para prevenir o contágio e infecção, certo? Nesse local é necessário o uso de uniforme privativo, dependendo do membro da equipe, se for o cirurgião, o instrumentador precisa pôr um avental descartável, e o uso de máscara é extremamente necessário, tá bom? Um exemplo de área restrita que a gente pode chamar são as salas cirúrgicas, os lavabos, que é onde ficam as torneiras ali que os cirurgiões, os instrumentadores lavam as mãos, e também os corredores internos aqui das salas, correto? Vamos agora entender um pouquinho como é que funciona a estrutura física. Pessoal, até o fim da aula, tudo que eu estou falando para vocês está baseado na RDC 307 de 2002 da Anvisa, que é do Ministério da Saúde, tá bom? Então, a capacidade do centro cirúrgico ela é estabelecida de acordo com a quantidade de leitos que tem dentro do hospital, de acordo com a estrutura que o hospital fornece, tá bom? Então, eu procurei resumir bem essa RDC aqui, mas se você quiser se aprofundar mais detalhadamente, pode pesquisar aqui, ela está livre para vocês terem acesso aí, tá bom? A instalação pertencente ao centro cirúrgico, de acordo com a RDC, ela precisa, né, dispor de uma secretaria, um expurgo para descarte de objetos, né, que serão novamente reutilizados, no caso os que vão para esterilização, o local para esterilizar, o preparo desses materiais esterilizados, os vestiários, lavabos e o estar médico. Bom, essas são as instalações acessórias que pertencem ao centro cirúrgico. A sala de operações, ela tem uma regra certinha, até o tamanho dela precisa seguir a norma da RDC, certo? Então, as salas pequenas que devem ter até 20 metros quadrados são salas que devem ser priorizadas para cirurgias
Por exemplo, cirurgias pequenas, como a de oftalmo, cirurgias dermatológicas também entram aqui, tá? Pequenos procedimentos. As salas de 25 metros quadrados são classificadas como médias, tá bom? E essas salas de 25 metros quadrados, elas são priorizadas para cirurgia gástrica e cirurgia geral. Geralmente, são as mais comuns do trato digestivo, certo? E as cirurgias grandes, que são de 36 metros quadrados, pode ter até mais do que isso, dependendo da estrutura do hospital, elas são priorizadas para cirurgias de grande porte, cirurgias complexas, como as neurológicas, cardiovasculares, ortopédicas. Ortopédica, gente, a sala inunda toda, né? Porque usa muito soro, dependendo do equipamento, então precisa ser bastante grande. E também em transplantes, tá? Ela é bem utilizada aí, certo? As salas de operações, a questão das janelas, tá? Vou falar um pouquinho de algumas agora estruturas internas. Em qualquer outro setor, clínica, médica, maternidade, dependendo do local, a janela é livre circulação, pode, né, abrir, só que a do centro cirúrgico ela já é um pouquinho diferente, tá? A do centro cirúrgico, o vidro precisa ser duplo, precisa conter proteção na tela para não entrar insetos, né? E o micro-organismo já tem uma certa quantidade, mas para evitar partículas que passem partículas maiores, não pode ter cortina, porque a cortina pode ser, dependendo do tecido que for, ela acumula, né, micro-organismos. Ela não pode ter parapeito, tá bom? Essas são as regras básicas das janelas, certo? Agora, as portas, elas precisam ser largas, ó, vocês estão vendo aqui, e também a base dela, né, o revestimento dela precisa ser de vidro, tá? E para poder você conseguir enxergar, pelo menos em cima, né, quem está lá dentro, o que está acontecendo, tá? Aqui nessa imagem aqui, desse cantinho, aparece aqui, tá? Para você conseguir enxergar direitinho qual procedimento está sendo realizado lá, correto? Agora a questão do revestimento, tá? O chão do centro cirúrgico, as paredes, elas precisam ser lisas, elas não podem, né, que nem na nossa casa, quando a gente vai colocar piso, porcelanato, enfim, né? Azulejo lá no banheiro, né? Que fica no meio dele uma coisa chamada rejunte, não é? Na nossa casa, só que no centro cirúrgico isso não pode acontecer, tá? O centro cirúrgico, o revestimento, tanto das paredes quanto do chão, precisa ser liso, é resina, ó, tá vendo? Aqui tem alguns que são mais personalizados, bonitos assim, mas é liso, é resina, não pode ter cavidades que penetrem sujeira, porque rejunte acumula sujeira, tá? Então não pode. A cor também das paredes não podem ser aquela cor que cansa a visão, sabe? Que você olha e já irrita, né? Imagina o centro cirúrgico todo vermelho, rosa, pin, não dá, né? Precisa ser as cores mais escolhidas, é o amarelinho, o azul clarinho, verdinho, tá? Dependendo, ok? E os materiais precisam ser cerâmicos com índice de absorção de água de 4%, ou seja, se cair água, pelo menos só 4% dessa água ele precisa pegar. Mais do que isso já não pode, porque é meio para proliferação e meio de cultura, tá bom? E as tomadas, pessoal, isso, né, a norma regulamentadora de 78 diz que é proibido, tá? Isso até na nossa casa também a gente pode até adotar essa medida. Não pode fazer ligação simultânea de mais de um equipamento na mesma tomada, porque isso gera sobrecarga. Tá? Até em casa, ali a gente tem mania de pegar o Benjamin, né? O T, aquele lá, liga secador, liga computador, liga um monte de coisa, daí dá um curto lá, não sabe o que é. Então, no centro cirúrgico, os equipamentos, eles são de altíssima voltagem, a potência deles é bastante, né? Então, necessita de cada um usar a sua tomada individualmente aí, ok? Aqui está um exemplo, né, de algumas salas de operações, né? Isso varia muito do poder aquisitivo do local, tá? Basicamente, é o padrão, qualquer lugar que você for, estagiar ou trabalhar ou visitar, será dessa característica aqui, certo?
Vamos falar agora um pouco sobre a mobília da sala de operações, tá? Precisa ter o mínimo de coisa possível, somente de pessoal necessário, tá bom? No centro precisa conter a mesa de operações, como essa aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é até um pouco antiga, ela tem a manivela, mas hoje elas já disponibilizam de controle remoto, ela é toda elétrica, tá? No centro fica a mesa com adaptações, eles colocam, tem aqui perneiras também para dar, dependendo da cirurgia que a pessoa precisa ficar posicionada, precisa colocar, né, da maneira correta, tá bom? E também precisa conter também ao redor da mesa de cirurgia, da mesa central, onde o paciente vai ser operado, precisa conter do lado as mesas auxiliares, tá? Uma mesa que é para o instrumentador utilizar, para colocar todo o seu instrumental, e também mesa para colocar os materiais que serão usados durante a cirurgia, ó, como por exemplo essas aqui, ó. Aqui é um exemplo, né, de mesa central, ó, tá? Aqui é uma mesa, tá? As mesas auxiliares são essas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui fica bem pertinho lá do instrumentador. As duas praticamente ficam justamente aqui quando no meio da cirurgia o cirurgião pede algo para você, precisa ir abrindo as coisas, daí você vai colocando nessa aqui e o instrumentador ou cirurgião vai utilizando no meio da cirurgia, tá? Aqui uma mesa ó, mais moderna, que ela funciona com controle remoto, tá? Ela levanta, ela coloca na posição que você precisar ali para fazer a cirurgia que vai ser feita no paciente aí, ok? Um outro mobiliário também super importante dentro da sala de cirurgia é o carrinho de anestesia, tá bom? Ele é composto pelo monitor, tá? E os medicamentos, ele tem porta de entrada para algumas drogas, principalmente as drogas inalatórias, né? Os anestésicos inalatórios. Precisa também, né, de cestos, que são, a gente chama de hampers, né? As bacias com suportes para colocar compressa, gaze, que foi utilizado na cirurgia, o bisturi elétrico e os armários embutidos. Aqui, né, estão os exemplos de hampers, cestos, tá bom? Que encontramos lá. Carrinho de anestesia, um outro modelo, e aqui o bisturi, no caso o bisturi elétrico, tá bom? Aqui é conectado, é um cabinho, ele é conectado nesse aparelho, e aqui o médico, ele pede ao tanto de coagulação quanto de corte que ele quer para o procedimento que vai ser feito, tá bom? E é uma placa, ela é colada no paciente justamente para neutralizar a eletricidade, certo? Aqui é o suporte de soro que é bastante utilizado, tá bom? E são alguns mobiliários que ficam na sala de cirurgia aí. Aqui está um exemplo de bisturi elétrico, tá bom? Então, ele, tá vendo esse plug, tá? Ele é conectado aqui, ó, no monitor, tá bom? E aí o médico, ele utiliza, ó, aqui ele aperta se ele quer cortar ou se ele quer coagular, pode ser feito tanto manualmente quanto também no pé, tá bom? Sobre a iluminação agora, tá? A iluminação, ela tem alguns pontos também importantes a serem abordados, ela é feita através dos focos, ali no momento, né, a principal ali, né, lógico, a sala tem a luz própria, né, dela ali, já a instalação da luz, só que na cirurgia é necessário ter luz ali no local que vai fazer a incisão, certo? Então, além do teto, os focos, eles são compostos por cúpulas, né, que são esses revestimentos aqui com luzes espelhadas e refletoras, tá bom? E bem na ponta delas, onde está esse verdinho aqui, são as manoplas, tá? Que durante a cirurgia, o médico, às vezes, ele quer regular, quer pôr mais luz, quer afastar um pouco. Então, porque como ele vai estar todo com roupa estéreo, né? Luva estéreo, avental, ele não pode
encostar em outro objeto que esteja contaminado, porque senão pode levar a contaminação para o paciente. Então, a manopla, ela é retirada, ela é esterilizada, justamente para ele mexer, colocar e ajustar conforme a necessidade, tá bom? Também os focos auxiliares, tá? Que são a base de baterias, que eu vou mostrar um pouco aqui mais para frente, tá bom? Aqui são alguns exemplos, ó, de focos que encontramos em cirúrgico, tá vendo? A luz, ela é focalizada, tá? Esse é um exemplo de manopla, ó, esse dispositivo, ele encaixa aqui para o cirurgião ficar manipulando durante o procedimento a ser realizado, certo? Um outro tipo de iluminação também, que é a luz frontal, tá? Dependendo do procedimento, dependendo do que for ser feito, o médico, o cirurgião pode precisar dessa luz focal. Ela é adaptada à cabeça do cirurgião, tá vendo? Ó, parece como se fosse um capacete, né? E a luz fica na ponta, assim, ó, que nem tá aqui para justamente facilitar a visualização, tá? Esse é um tipo de foco também. Dependendo, é usado bastante em cirurgias neurológicas, cirurgias assim que precisam, cirurgias bastante delicadas, certo? A iluminação também um outro tipo de iluminação que encontramos que precisa ser recarregável, tá? Conectado, na verdade, com um monitor que fornece energia, são os focos que a gente chama o foco cobra, tá? Eles são ligados a um sistema de fibra ótica, tá? Eles são ideais para iluminar cavidades muito profundas, né? Às vezes, se o médico não está conseguindo visualizar, mesmo com a luz do foco, mesmo com tudo, não está conseguindo, então é utilizado. Esse foco cobra que a gente chama, né? Parece uma cobra, assim, né? Ajusta assim, ó, tá? Ele é conectado aqui. E o médico, que nem tá na imagem, ele consegue visualizar melhor o que ele precisa aí, certo? Agora, falando um pouquinho sobre a ventilação do centro cirúrgico, né? Vocês, quem trabalha, já percebeu que lá dentro não tem ventilador, certo? O centro cirúrgico, ele é composto de exaustores e também o sistema de ar-condicionado, certo? Dentro dele, porque o exaustor, ele ajuda na remoção de odores, porque a cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia ao longo do dia, principalmente se for cirurgia do sistema gastrointestinal, intestino, nossa, né, tem um cheiro bem desagradável e precisa eliminar esse acúmulo de calor, de gases que fica dentro, né, também os gases produzidos pela anestesia também, tá, precisa ser eliminado. Então, o exaustor, ele faz esse processo também, ele ajuda no controle bacteriológico, né, de micro-organismos, ele ajuda na filtragem do ar e ele retira e impede que partículas contaminantes entrem dentro do centro cirúrgico, certo? E o exaustor, ele faz a troca de ar de 10 a 20 vezes por hora, tá? Que nem tá aqui na imagem aqui. Quis mostrar para vocês como é que é a circulação, ó. Então, os exaustores são dessa forma aqui, ó, tá? Aqui tem um exemplo melhorzinho, ó, de como que ele faz, né? Ele tem filtro, bem na entrada dele, ele possui filtros aqui, ó. E ele pega as partículas maiores e elimina o ar mais puro, o ar mais purificado aí, para regular o ambiente ali, ok? Sobre a ventilação também, queridos, é importante a temperatura, ela tá bem controlada, tá? A temperatura, ela não pode exceder também, não também cair muito, né? A temperatura precisa estar bem controlada, ok? Porque tem cirurgias que eu falo até para vocês, cirurgias vasculares, tá? Dependendo do que vai ser feito, o cirurgião, ele precisa que a sala fique bem gelada, o ambiente fique bem gelado para dar o que? Vasoconstrição, para ele conseguir fazer o que ele precisa,
tá? Isso varia de cirurgia para cirurgia, mas a gente também não pode deixar um polo norte e também não pode deixar o Saara dentro da sala de cirurgia, precisa estar bem equilibrado, tá? Aqui é um exemplo de termômetro que fica dentro lá do centro cirúrgico, mas a temperatura ideal ela precisa variar entre 22 e 23 graus, tá? E o controle da umidade também precisa estar aproximadamente entre 55% e 60%, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o vestuário, tá? O vestuário de quem trabalha no centro cirúrgico, ele é composto por gorro, precisa cobrir os cabelos. Ah, mas eu quero deixar minha franja, eu quero deixar meu moicano, tá? Não pode, de jeito nenhum. Tem que estar totalmente preso, totalmente dentro da touca, porque cabelo, vocês sabem, né? Ao longo do dia, perdemos, principalmente as mulheres, perdem aproximadamente 180 fios. Então, imagina isso dentro da cavidade do paciente, imagina isso dentro né? Já pensou? Então, não pode, tá? O uso de máscaras também é utilizado, principalmente se for em áreas restritas, certo? Agora, se você for na copa, se você for no vestuário, não tem necessidade, mas cobrir máscaras que cubram, que nem está nessa imagem aqui, a via aérea, né, boca, nariz, tá? Porque a máscara, ela também tem uma função de filtro, se você for parar para pensar, né? Que nem agora está com essa pandemia que estamos vivendo. A máscara vai impedir que eu pegue o corona. A máscara, ela impede que você escape gotículas, né? Porque quando a gente fala, a gente não vê, mas a gente exala muitas gotículas, né? E dependendo do micro-organismo, né? Vírus, principalmente, ele é transmitido por gotículas, tá? Então, a máscara, ela impede com que você espalhe gotículas, tá? Por isso que no meio de cirurgia não é adequado ficar conversando muito. Às vezes, mesmo você estando com máscara, dependendo, se você ficar muito tempo, ela fica umedecida e já não tem o mesmo efeito, tá? Então, a máscara, ela tem essa função, ela filtra, né, substâncias aí, filtra, no caso, impede que você espalhe gotículas aí, ok? O vestuário, no caso ali, a roupa privativa, né, que tanto o médico quanto o técnico, o enfermeiro, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza precisam vestir, tá? São essas roupas aqui privativas, é lógico. Meu hospital é rosa, meu é azul, sim. Isso varia do hospital, mas o padrão é essa aqui, esse design aqui, tá? Precisa ser de malha densa, grossa, tá? Manga curta, ela facilita a antisepsia aí dos braços, né? Mas é lógico, para o inverno, quando tá tempo de frio, tem as de manga comprida aí, porque ninguém merece ficar num ambiente lá gelado, lá, 20 graus, até mais que isso ali, né? Tá? Mas dependendo da ocasião, tem, tá? As roupas de inverno, tá? Manga comprida, tanto para homem quanto para mulher. E as calças, elas precisam ser fechadas nos tornozelos, tá? Justamente porque não pode ser aquela boca larga, ela precisa ser toda coladinha justamente para impedir com que, enfim, principalmente, pessoal, em cirurgias, que nem eu falei, tem cirurgias que a sala fica extremamente inundada, que usa muito soro, né? Cirurgias ortopédicas, daí se a calça for aquelas boca larga, grandona, boca de sino, imagina, você vai passando ali, passa no soro, sangue, e vai arrastando para o centro cirúrgico inteiro. Então precisa ser essas calças coladinhas justamente para não ficar arrastando, né? Para todo lugar que estiver passando, certo? E também o uso de propés, que é esse aqui que eu falei bem no começo, tá bom? O propé, ele visa diminuir a contaminação. Então, a pessoa, ela chega, né, da rua, o nosso sapato, ele é extremamente sujo, a gente pisa em tudo que é lugar. Então, o propé, a ideia é diminuir a contaminação, tá? Ele pode ser de tecido, de papel plástico, vai depender do fabricante, tá? Ele é restrito somente no centro cirúrgico. Estou no centro cirúrgico, eu vou precisar ir lá na central de material pegar alguma coisa. Tudo bem,
Você saiu do centro cirúrgico, tira, joga fora, entrou no centro cirúrgico, vai lá e põe outro. Não é para ficar perambulando o hospital inteiro com isso, tá bom? Sempre após cada operação, é necessário trocar o gorro, a máscara e os propés, tá? Não pode reutilizar. Vai ter 20 cirurgias, vou usar eles nas 20. De jeito nenhum. Após cada cirurgia, isso deve ser trocado, tá bom? Principalmente em cirurgias infectadas, tá? Infectado é necessário trocar até a roupa privativa, tá? Justamente para a sua segurança e segurança do paciente, tá bom? E dentro do centro cirúrgico, né, o vestuário que, no caso, o cirurgião, a instrumentador, o instrumentador eles vão utilizar, precisa ser uma roupa esterilizada, porque essa roupa privativa aqui, ela é reutilizável, ela vai para a lavanderia, tá? Não é jogada fora. Só que aquela roupa que o cirurgião ele usa, né, que cai sangue e tal, precisa ser algo descartável, que são os aventais. São esses aqui, tá? Geralmente, o tecido deles é de TNT, tá bom? TNT, que é fácil de rasgar, fácil de tirar, tá bom? Esses aí são descartáveis. Após cada cirurgia é jogado no lixo. Isso daí, e a outra cirurgia coloca outro, tá bom? Desses designs aqui desse modelo, varia, só muda a cor de acordo com o fabricante aí, ok? E agora, para finalizar, o que é importante? Eu gosto de falar isso, né? Etiqueta no centro cirúrgico. Então, é necessário respeitar, né, a equipe PCT e a hierarquia, né? Se você é um técnico de enfermagem, faça o que for da sua função. Se você é enfermeiro, o que é da sua função, mas cada uma respeitando o seu dever e se juntando, se unindo para fazer um plantão cada vez melhor. E silêncio, viu, gente? Ó, centro cirúrgico, como qualquer outro ambiente hospital, mas centro cirúrgico é o local que você deve falar menos, tá? Porque, que nem eu falei, somente o necessário, porque quando a gente fala, as gotículas espirram, né? E isso é mais contaminação. Falar baixo, somente o necessário, tá? Música somente se for adequada, às vezes tem cirurgia que eu trabalhei com um cirurgião que ele só conseguia operar ouvindo música. Ele colocava música clássica assim na sala bem baixinha e até agradável. Agora ficar pondo lá, né, um Led Zeppelin, um rock and roll, essas coisas altas assim, para quê? Entendeu? Precisa só realmente se for necessária, tá? Dependendo da situação. Às vezes na recuperação anestésica, né, principalmente quando tem crianças, às vezes que você coloca, acalma um pouco as crianças, isso é bom, tá bom? Respeitar os pacientes, jamais ficar fazendo comentários pejorativos, às vezes a pessoa está ali anestesiada, a pessoa está ali despida, fica falando coisas, a pessoa pensa que não está ouvindo, mas está ouvindo, tá? É muito perigoso. Respeito ao pudor do paciente, às condições psicológicas, tá? E o mais importante de tudo aqui, jamais deixar ele sozinho na sala de operações, tá? Porque o paciente é responsabilidade nossa. Se cair, tá? Dá problema e você vai responder e ser penalizado por isso. Então, poxa, você estudou quase 2 anos aí como técnico, enfermagem aí, muito mais que isso, para perder de bandeja, assim, o seu direito de exercer a profissão por causa de uma coisa dessa? É lógico que não, tá? Então, se atentem a isso, etiqueta é sempre importante, qualquer lugar faz o mundo cada vez melhor. Queridos, é isso que eu quis hoje comentar com vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me... Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Alguma dúvida, gente? Acredito que não, né? Vocês já tiveram essa aula anteriormente, né? A gente está mais relembrando. Tem alguma dúvida? Não, professora. Não. Me digam Eu uma achei- coisa. Oi. Eu achei que o vídeo tá bem explicadinho. Ah, então tá ótimo, gente. Até porque vocês já viram também, né? Eu estou tentando acelerar um pouco essas aulas teóricas justamente para a gente já entrar para as aulas práticas, né? Então, vou tentar acelerar um pouco.
Me digam uma coisa, vocês chegaram naquela parte que fala sobre os tipos de cirurgia? Não, professor. Não? Tá, então eu vou verificar amanhã e vou deixar uma atividade para vocês fazerem, mas eu só vou verificar amanhã, tá? Que eu ainda não estou muito legal hoje, gente. Tá, tudo bem, Tá professora. bom? Aí amanhã a gente continua a aula e já deixo uma atividade para vocês para a semana que vem, tá bom? Tá Para ok. vocês me entregarem sobre os tipos de cirurgia. Tá bom, melhores, professora. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, tá? Até Boa amanhã. Colocar o nome aí, professora. Sim, Boa noite, coloquem o nome no professora. chat, tá? Não esqueçam de colocar o nome de vocês que eu tô organizando a frequência, tá bom? O nome é como se fosse a chamada, né? Pra Isso, colocar. coloque o nome no chat. Presença que eu sei que vocês assistem controle.